InterD, Ciência e Cultura. Olá povo, olá pessoas, eu sou a Adeluna e nesta edição do InterD vamos falar sobre ciência, pseudociência, rock pernambucano, vocês vão conhecer o Instituto Ponto Azul, os 5 sinais de charlatanismo quântico. Aí vamos também conversar com o amigo baterista Zeca Viana, da banda pernambucana Volver, que está voltando aí aos palcos e aos estúdios. Mas agora eu começo aqui falando com um amigo mineiro, Daniel Gontijo, atualmente morando em São Paulo. Ele é dono do canal do YouTube de divulgação científica, que leva o seu nome, Professor Daniel Gontijo, procura lá. Ele é doutor em neurociências, professor de psicologia e pesquisador, criador do Instituto Ponto Azul, que vocês vão conhecer agora. Bom, Daniel, legal ter você aqui de novo, Vamos lá. Como é que surgiu a ideia de criar o IPA, Instituto Ponto Azul? E quais os principais objetivos? Quem está com você nessa, E como as pessoas podem participar e usufruir dos cursos oferecidos? Fala, meu amigo Luna, sempre bom conversar com você. Respondendo então essa primeira questão sobre os objetivos do Instituto Ponto Azul, a gente tem como missão, difundir o pensamento crítico e ajudar as pessoas a se alfabetizarem cientificamente, porque a gente sabe como o brasileiro sofre, tem uma carência de acesso ao entendimento da ciência, discussões científicas e ao pensamento crítico de forma mais geral. Então, a proposta do IPA é tocar nessa lacuna, nesse repertório que é tão deficitário do brasileiro, oferecendo de forma acessível, de forma descomplicada, conteúdos que vão ajudá-lo a compreender melhor a ciência, como o mundo funciona a partir da perspectiva científica, como que a gente enxerga o mundo de uma maneira mais crítica, mais racional, analisar, identificar argumentos falaciosos, tomar cuidado com as fake news, com as pseudociências, com o negacionismo. Então a nossa proposta vai muito nessa direção de ajudar as pessoas a terem essa perspectiva mais racional, mais pé no chão, mais científica para analisar os dados da realidade. E a gente atinge esses objetivos por 2 maneiras neste instante, principalmente. Uma dessas maneiras são os cursos que a gente está organizando a cada trimestre. A gente fez agora o curso de Psicologia da Religião. Então eu convidei professores que são renomados, que são referências nacionais no assunto, para poder explicar para o pessoal o que é religiosidade, o que é espiritualidade, o que é ateísmo, quais são os caminhos para as pessoas desenvolverem cada uma dessas identidades teológicas, quais são os impactos na vida da pessoa, se ela for ateia, se ela for religiosa, espiritualista, esses impactos principalmente na saúde mental. Será que o ateu médio é mais ou menos feliz, é mais ou menos depressivo, é mais ou menos ansioso do que o religioso médio, por exemplo? A gente teve aula também sobre como diferenciar uma experiência espiritual que é saudável de uma experiência espiritual que é um sintoma, que é uma patologia, ou faz parte de um transtorno mental. Então foi bem nessa pegada mesmo de entender o fenômeno da religiosidade, da espiritualidade à luz da ciência, mais especificamente à luz de pesquisas científicas da psicologia. E agora a gente está começando um curso tudo sobre pseudociências para falar sobre esse tema que é tão relevante. O que é uma pseudociência? Como diferenciar uma prática pseudocientífica de uma prática científica? Como ajudar pessoas a tomar decisões mais racionais para cuidar da sua saúde? O que é o negacionismo científico? Seus impactos na sociedade? Então a gente está indo bem por essa linha agora neste curso, que são 10 aulas, 20 horas, então é muito conteúdo legal que vai ser de grande utilidade para as pessoas. E o outro caminho nosso para atingir esses objetivos tem sido os clubes do livro. A gente tem escolhido a cada trimestre um livro de filosofia ou de ciência para poder ler e discutir. Eu não falei antes, mas os encontros tanto dos cursos como dos clubes do livro ocorrem online
ao vivo, mas tudo fica gravado para quem quiser ver ou rever depois. Então, no Clube do Livro, a gente agora está lendo Pálido Ponto Azul, inclusive título de um grande livro do Carl Sagan, que inspirou o nome do Instituto. Então, o IPA vem dessa referência do livro do Carl Sagan. E a gente está lendo esse livro, então, para entender quem somos nós, como as descobertas da ciência, ou mais especificamente da astronomia, respondem algumas das nossas grandes questões existenciais, e os alunos estão adorando. Então, a gente está aí no 4º capítulo, e essas leituras e essas discussões com eles têm sido muito, muito bacanas para, enfim, alavancar mais o pensamento crítico, para a gente construir a nossa cosmovisão, para a gente encontrar respostas para essas questões tão importantes a partir dessa perspectiva científica. Obviamente, não que o Instituto tenha o objetivo de se contrapor a outras cosmovisões, não é nada disso. A gente não é antirreligioso, não é essa a proposta. A gente até tem muitos alunos que são religiosos, espiritualistas, mas o nosso intuito é levar a contribuição da ciência, a contribuição da filosofia, para a gente entender essas grandes questões existenciais também. Então, é um pouco por aí o que a gente tem feito até agora. A gente até tem ideias também, Luna, de expandir o nosso projeto para que haja conteúdos também liberados de forma gratuita por meio de plataformas como YouTube, Spotify. A gente está pensando em desenvolver um podcast sobre ciência e filosofia e também uma revista eletrônica para publicação de artigos nessa temática. Mas a gente, por enquanto, está mais focado nos cursos e clubes do livro. A gente começou agora, né? O Instituto está recém-nascido, de janeiro para cá. Então, quando as coisas se estruturarem e estiverem caminhando mais tranquilamente, a gente pretende expandir os meios de produção de material, de conteúdo, inclusive de forma gratuita também. Cara, a fundação e a organização, a administração do IPA, tudo isso aí fica por minha conta por enquanto. Eu tô sozinho nessa empreitada aí, nesse sentido mais administrativo. Mas eu conto com a ajuda de professores para cada curso que a gente organiza, de forma que, só para dar o exemplo, nesse curso nosso sobre pseudociências, são 10 aulas, eu vou dar uma aula só, e outros professores ministram as demais aulas. Inclusive o Pirula, que é um grande divulgador científico, a Natália Pasternak, a Gabriela Bailas, Emílio Garcia, Marcelo Chapo, muita gente de peso da divulgação científica nacional topou participar desse projeto, dando uma aula nesse curso, tudo sobre pseudociências. Então é isso, eu tenho esse apoio de professores que eu tenho convidado para lecionar, para assumir algumas aulas, mas a parte administrativa, isso tudo tem ficado nas minhas mãos. É claro, com a ajuda de uma ou outra pessoa, algum terceiro que às vezes eu contrato para me auxiliar em alguma coisa um pouco mais técnica e tudo, mas o grosso tá tudo nas minhas costas, mas vamos que vamos. Para quem quiser conhecer um pouco mais o IPA, a proposta, o que a gente tem oferecido, como funciona, enfim, todos esses detalhes, e para poder se inscrever caso tenha interesse, é só acessar o nosso site, que é instituto.azul.com.br, que lá está explicando tudo, tintim por tintim, como é que funciona. A gente tem um Instagram também, que é o @instituto.azul, e um canal no YouTube com o mesmo nome, só que eles estão um pouquinho mais devagar em termos de conteúdos. Lá no Instagram eu posto de vez em quando alguns cortes de participações minhas em podcasts, por exemplo, e no YouTube em breve eu vou começar a fazer algumas lives, mas eles ainda estão um pouquinho mais devagar, porque tá difícil administrar o tempo para a produção assim, de tantos conteúdos. Uma coisa que é bom mencionar também, Luna, é que no IPA a gente tem 2 segmentos. O mais importante é esse que eu já tinha mencionado, que é o IPA Plus, que é o nosso clube de ciência e filosofia do Instituto Ponto Azul. Então é lá que a gente está organizando esses cursos e clubes do livro que eu mencionei antes, mas a gente inaugurou agora também outro segmento, que é o IPA Psi, que é voltado para a formação de psicólogos e estudantes de psicologia. Então a ideia é que a gente começou agora um curso sobre psicoterapia online, a gente deve começar clubes do livro em breve também focados em psicologia, mas aqui é um pouquinho mais nichado, é mais focado em quem é da área psi. Bom, o nome, né, do Instituto, né, Instituto Ponto Azul, ele faz relação aí a um famoso texto, né, do Carl Sagan. Fala pra gente, né, o que é o Pálido Ponto Azul e o que representa Carl Sagan para quem trabalha com divulgação científica.
Cara, o Sagan foi o maior divulgador científico de todos os tempos e talvez ele seja insubstituível. O cara foi fenomenal no seu trabalho de levar a ciência para a população, para a mídia, com seus documentários, com seus livros. É um cara que teve um impacto muito importante na difusão do pensamento crítico, do ceticismo científico. É um cara que é um divisor de águas na vida de muita gente. Vira e mexe, eu posto alguma coisa do Sagan nas minhas redes sociais, até pessoais também, lá no Twitter, e sempre aparece alguém falando sobre como o Sagan foi importante na sua trajetória. Na minha trajetória também, inclusive. O Mundo Assombrado pelos Demônios, que é um livro clássico dele, foi importantíssimo para eu poder refinar meu pensamento crítico. Eu já me considerava um cara cético na época, mas eu acho que eu não tinha as ferramentas necessárias para organizar um raciocínio científico, um raciocínio cético, e aquele livro foi fundamental para o meu amadurecimento intelectual. Então o Sagan tem um espaço muito especial na minha história, na minha trajetória acadêmica, intelectual. Esse livro foi um divisor de águas na minha vida, mas a obra dele como um todo é fascinante, até mesmo seu contato, né? Um livro que é um romance belíssimo também, com ótimas reflexões filosóficas. Então o Sagan tem esse espaço especial, eu acho, no coração de todo mundo que é apaixonado por ciência, por divulgação científica. Ele acaba sendo essa referência pra gente, e daí veio, né, a inspiração aí, a partir de um dos livros dele, O Pálido Ponto Azul, uma visão do futuro da humanidade no espaço, que é o subtítulo. O nome do instituto, então, como uma homenagem, né, um agradecimento ao Sagan no impacto que ele teve na minha vida e certamente na vida de milhares e milhares de outras pessoas. Quem sabe um dia bilhões e bilhões, né? O pessoal atribuir essa expressão a ele, bilhões e bilhões. Sagan é fenomenal, cara, não tem jeito. Um dos cursos oferecidos pelo IPA é o referente à ciência e pseudociências, que inclusive eu estou fazendo, muito bom, viu? Fala aí um pouco pra gente, Daniel, sobre o curso, dos convidados e, né, aproveitando, tendo em vista, né, as visões mais atuais, o que seriam as pseudociências e qual a importância de questioná-las? Luna, o curso Tudo sobre Pseudociências vai ter 10 aulas que serão ministradas por professores que são cientistas, ou pelo menos grandes divulgadores científicos aqui do Brasil, como, por exemplo, Pirula, Natália Pasternak, Gabriela Bailas, Marcelo Chapo, Emílio Garcia, muita gente fera, para a gente entender o que é uma pseudociência, para as pessoas se prepararem quando se depararem com uma doutrina, com uma prática, para saber se aquilo ali tem fundamentação ou não tem. Esse é um dos propósitos, uma das intenções do curso. Para quem não tem familiaridade com o conceito, com esse tipo de discussão, uma pseudociência pode ser entendida como uma doutrina que muitas vezes até fundamenta uma prática cujos proponentes principais tentam passar a impressão de que aquilo ali é confiável, de que aquilo retrata a realidade, de que aquilo é eficaz, é eficiente para solucionar problemas, quando não tem embasamento nenhum para esse tipo de pretensão. Ou seja, seria uma doutrina mal fundamentada, uma doutrina que não se sustenta pelas evidências, uma prática também que não se sustenta com as evidências, muitas vezes, que estão sendo vendidas como se fossem eficientes, como se retratassem a realidade. Diferentemente de uma doutrina científica, de uma prática cientificamente validada, que tem evidências para poder garantir que aquilo ali retrata de forma suficiente, de forma confiável a realidade, como as coisas funcionam, de que aquilo ali é seguro, de que aquilo funciona para resolver os problemas humanos. Então essa é uma maneira de diferenciar a ciência da pseudociência. Uma doutrina científica, se ela é bem garantida, bem fundamentada em evidências. Uma doutrina pseudocientífica quando isso não acontece, mas seus proponentes estão criando, passando a impressão de que esse é o caso. E aqui é um ponto interessante, nem toda pseudociência tem seus proponentes alardeando que se trata de uma ciência. Não é preciso, de acordo pelo menos com o filósofo Sven Hansen, que esses proponentes estejam falando, mentindo que aquilo é científico, para a gente estar diante de uma pseudociência. Basta que eles tentem passar a impressão de que aquilo é confiável, de que aquilo é eficaz, de que aquilo ali é tão bom quanto um tratamento ou uma doutrina científica já existente, para a gente poder fazer uma avaliação e poder chegar à conclusão de que aquilo é
uma pseudociência. E por que é ruim, né? Porque é importante a gente discutir isso. Porque a gente tem várias pseudociências muito difundidas na sociedade, algumas que não têm tantos problemas tão diretos assim como a astrologia, ainda que possam aparecer problemas disso, tipo contratação de pessoas numa empresa a partir do signo. Olha só, um preconceito com quem é de Áries, cara. Isso existe, infelizmente. Mas existem pseudociências um pouco mais complicadas, como a constelação familiar, que tem ideias preconceituosas, que já recebeu uma nota de repúdio por parte do Conselho Federal de Psicologia, inclusive. Não sei se eu posso nem dizer nota de repúdio, foi mais uma nota técnica proibindo os profissionais psicólogos a oferecerem esse tipo de prática, uma vez que ela fere várias diretrizes, até de direitos humanos, Estatuto da Criança e do Adolescente, várias coisas muito controversas do ponto de vista moral acabam então aparecendo nas narrativas e na prática da constelação familiar, de acordo com o Conselho Federal de Psicologia. Então existem pseudociências que trazem um risco potencial maior à população. Então a gente precisa diferenciar o joio do trigo. O que é uma doutrina, o que é uma prática que tem segurança, que funciona, que é confiável do ponto de vista epistêmico, de uma prática que talvez haja promessas demais, com resultados de menos e muitas ideias totalmente ilusórias, inclusive ideias que podem até propagar algum tipo de preconceito. Então a gente tem que ficar de olho nisso. As pessoas em geral não são muito preparadas para entender o que é uma pseudociência, para reconhecer se uma prática é eficaz ou não é, e os divulgadores científicos têm um papel muito importante na difusão desse tipo de pensamento, desse tipo de entendimento. Então o curso ele é voltado para os divulgadores científicos, mas também para a população geral que quer aprender mais sobre esse assunto, para não colocar em risco a sua saúde, para não desperdiçar seu tempo, sua energia, seu dinheiro com pseudociências. Bom, e já que falamos sobre pseudociências, a gente traz aqui um áudio do vídeo, né? Na verdade é um trecho da aula do professor Marcelo Chapo, lá para o Instituto Ponto Azul, e ele fala aqui pra gente sobre charlatanismo quântico, veja só. Bom ou não, aqui é o professor Daniel Gontijo e você vai assistir agora um trechinho de uma aula que a gente teve lá no Instituto Ponto Azul. Aproveita aí. Como eu estou defendendo aqui que o charlatanismo quântico é uma pseudociência, já que a gente está fazendo uma formação em pseudociência, para vocês entenderem a lógica da coisa, eu quero comentar desde já alguns dos elementos, algumas das características das pseudociências que vão acabar aparecendo dentro do charlatanismo quântico, que eu vou mostrar para vocês ao longo da palestra. E é por conta disso que a gente caracteriza o charlatanismo quântico como uma pseudociência. Ou seja, não é um mero gosto, não é uma mera cabeça fechada, não é uma mera implicância, se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Os elementos que caracterizam pseudociências vão aparecer, sim, ao longo das diferentes utilizações indevidas da física quântica. Então, que características são essas? Primeiro, vão alegar que aquilo ali é científico. Então, a ciência prova que isso. A física quântica demonstrou que aquilo. Ou seja, eles sempre vão se pautar em uma ideia de que aquela falcatrua que eles estão defendendo tem comprovação científica, é corroborado pela ciência, é validado pela ciência, então é alegadamente científico, tá? Então essa é a primeira característica. Alguém vai dizer, mas para ser pseudociência sempre precisa ser alegadamente científico? Não, isso é um outro papo, é profundo, se quiserem pergunte, a gente debate depois, mas alegar algo de ser científico sem ser é um traço de pseudociência, tá? Além disso, utilização do vocabulário científico. Vocês vão ter que aparecer muito, né? Hoje está muito na moda o termo energia, frequência, vibração, medida, observador. São todas expressões da ciência, do mundo da física quântica, que vão aparecer nas aplicações indevidas, como eu logo vou mostrar para vocês. Então, utilização de vocabulário científico é uma estratégia de convencimento, galera. Se eu uso uma ideia falcatrua que tem uma aparência científica, ela tem mais chances de arrebanhar pessoas adeptas àquela crença. Por quê? Porque as pessoas, em geral, acreditam na ciência. Isso também é tema de estudo, é resultado clássico. Hoje, né, a ciência goza de confiança na população. As pessoas confiam na ciência. Então, se algo parece científico, usando, por exemplo, o vocabulário científico, tem mais chance de angariar público.
Terceiro ponto, a argumentação da pseudociência é muito baseada em falácias lógicas, e eu vou mostrar duas para vocês que são clássicas no charlatanismo quântico. A primeira, a relação indevida entre fatos. Então eu pego fatos que não podem ser relacionados um com o outro e faço uma relação, eu forço uma relação, tá? Então essa é uma relação indevida, uma falácia lógica, você não pode fazer uma relação entre os dois eventos e você faz mesmo assim. E a segunda é o apelo à experiência pessoal, né? Então se eu vi, se eu vivi, se eu senti, é verdade. Não interessa o que me diz a ciência, não interessa o que me dizem os dados. Até tem uma relação com a tal da pós-verdade, né? O meu sentimento, a minha afirmação, a minha crença é superior à evidência, né? Então não me interessa a verdade científica. Eu estou num âmbito de pós-verdade. Aquilo que eu sei, que eu acho, que eu acredito, tem mais validade do que a verdade científica propriamente dita. Então, essas duas coisas vão aparecer bastante. Além disso, a figura do guru como ditador da crença. E isso é uma questão interessante, porque na ciência, eu sempre ouço muito isso, né, como contra-argumento. Não, mas a ciência também tem os seus gurus, né? Na pandemia, aí, Natália Pasternak ganhou uma projeção, a gente já se conhecia antes, por causa da questão de ciência, da revista, tudo, já conhecia ela antes, mas ela ganhou uma projeção que ela não tinha. Ela, a Margarete Dalcomo e assim por diante. Então, a ciência também tem seus ídolos, também tem seus gurus. E não há problema em termos ídolos, em termos gurus e termos pessoas, cientistas que nós admiramos e que a gente queira que se propaguem e que apareçam e assim por diante. Não tem problema nenhum. O problema é que os gurus das pseudociências, eles gozam de um poder de autoridade, ou seja, eles ditam a crença, e é um ditador entre aspas, porque é uma coisa muito mais subliminar, muito mais subjetiva, mas eles guiam a crença, então eles dizem o que vale e o que não vale, eles conduzem o rebanho deles. É diferente de um guru cientista, porque o guru cientista, como Einstein, por exemplo, que não deixa de ser um grande guru também para a física, a gente não acredita no que ele disse porque é o Einstein, e aqui que está o ponto de diferença, tá? A gente acredita no que o Einstein disse porque aquilo que ele disse está bem demonstrado, eu tenho bons argumentos e boas evidências em favor do que ele disse, e nem tudo que ele disse é verdadeiro, e aqui que está o ponto, ou seja, a ciência sabe rejeitar aquilo que o guru defende de maneira equivocada. O Einstein, por exemplo, falava em constante cosmológica para um universo estacionário. A gente sabe que o universo não é estacionário. Então não é porque o Einstein falou que a gente acredita nele. O Einstein, inclusive, morreu sendo contra a visão da mecânica quântica de estados do sistema mal determinados. Ele era contra isso, mas a gente não acredita nisso só porque era ele. Então, o guru em ciência ele tem um papel completamente diferente do guru da pseudociência, porque ele não demonstra nada. É a experiência dele que conta, é a palavra dele que conta, e ele é o juiz que vai conduzir a crença das pessoas que estão no entorno dele, tá? Então a figura do guru é muito comum e aparece muito no charlatanismo quântico também. E a gente tem um quinto item que é a crítica ad hominem, né? Criticar a pessoa. Ou seja, se os cientistas são contra aquela determinada aplicação, aquela determinada visão que é considerada a falcatrua quântica, eles são os primeiros a alegar, não, mas o problema é com os cientistas, que são cabeça fechada. Eles que não se abrem para o novo, eles é que estão com um problema e não nós, né? Então você critica o cientista, a posição de cabeça fechada, e não assume que aquilo que você está defendendo é que é o problema. Para assistir essa aula aí completa e ainda participar de vários cursos e clubes do livro com a gente, seja membro do Instituto Ponto Azul, clicando no link aí embaixo ou que está aparecendo aí em cima. A gente se vê! Sim, eles estão de volta. Vou ver, banda pernambucana, e para falar sobre esse retorno aos palcos e aos estúdios, eu converso agora com o amigo Zeca Viana, batera da Volver, e que também tem uma carreira solo fantástica, mas dessa vez vamos de Volver, né? Bom, Zeca, primeiramente voltando ao passado, né? Por que a banda se separou, né, tempos atrás? Fala aí, Adeluna, pessoal aqui do InterD. Primeiramente queria dizer que é um prazer estar participando com vocês aqui do InterD. É importante a gente ter espaços, né, que tragam música, conhecimento, cultura e música independente pernambucana, né? Sempre é importante a gente estar ocupando os espaços. A Volver, na verdade, não chegou a acabar, né? A banda nunca acabou. A gente nunca disse que era o fim da banda. O que acontece é que
naqueles anos ali, 2008, 2009, né, quando a gente, enfim, estava tocando bastante, a gente foi morar em São Paulo. Como se deve imaginar, né, uma banda independente em São Paulo, ela precisa de muito trabalho para poder se sustentar, né? Ninguém é filho de nenhum empresário, nem dono de gravadora, nem nada. Todo mundo aqui de Recife, dos bairros aqui, né? Bruno da Caxangá, eu da Estância, Bob, Fernando Barreto, Porta Larga. Então ninguém tinha família, né, de posses nem nada. Então a gente foi na cara e na coragem com a grana que a gente ganhou dos cachês aqui de Recife mesmo, dos shows que a gente fazia, que na época a prefeitura dava bastante apoio, né, para as bandas independentes. Isso foi fundamental, né, os palcos na rua, os shows abertos e tudo mais. Isso aí foi fundamental para capitalizar a banda, para a gente inclusive gravar os discos, para a gente poder viajar, tocar nos festivais e tudo mais. Então o que aconteceu foi que a grana foi acabando e a gente teve que trabalhar com outras coisas em São Paulo, né? Eu trabalhei na Amadeus, que é uma empresa de tecnologia, já fui porteiro de festa, já trabalhei no IBGE, recenseador. Então a gente foi trabalhando com tudo que podia em São Paulo, né? E isso vai cansando também, né? E aí foi isso, assim, a banda foi mais vencida em São Paulo pelo cansaço, né? Diria isso, a gente foi cada vez mais ficando mais cansado para poder conseguir fazer a banda continuar. E naquela época a gente tem que lembrar que as gravadoras já estavam praticamente no declínio, não existia praticamente mais nenhum contrato. A gente ainda pegou o finalzinho da MTV, fez alguns programas na MTV, que foi bem legal. Principalmente a primeira vez que a gente foi em São Paulo, que foi 2006. Mas para uma banda que não é da cidade de São Paulo, que não tem família rica, que não tem parentes ricos, que não tem QI, quem indique, a gente foi na cara e na coragem com dinheiro para passar, tipo, poucos meses, 2 a 3 meses, e passou alguns anos ainda, né? Ainda passou alguns anos. Eu voltei para Recife entre 2012 e 2013, né? Passei aí em torno de 4 anos em São Paulo, 4 ou 5 anos. Enfim. E foi isso, foi o cansaço que fez a banda aos poucos ir parando as atividades. Que foi isso que aconteceu com a Volver, né? A Volver não acabou. A gente parou com as atividades da banda. Eu saí primeiro em 2010 para 2011. A banda continuou ainda. E, enfim, mais ou menos ali em 2013 para 2014, a banda realmente encerrou as atividades da banda, mas não teve assim um fim, né? A Volver nunca teve um fim decretado, realmente foi parando por conta do cansaço, né? Porque manter uma banda independente é caro, né? Exige um fluxo de trabalho muito grande, e a gente não tinha nenhum tipo de apoio, né? A Volver nunca aprovou, por exemplo, um edital de cultura, né? A gente já tentou várias vezes e nunca aprovou. Então essas coisas vão cansando e não tem banda que consiga resistir, né? Bom, de lá pra cá, que mudanças ocorridas na indústria da música você, assim, mais destacaria, né? Eu falo tanto da questão aí de mercado, quanto da relação das pessoas com a música, né? Desde 2010, 2011, 2012 pra cá, ou seja, são 10 anos, né? Muita coisa mudou, né? Eu diria que mudanças radicais, né? Quando a gente encerrou as atividades da banda, o Facebook estava no início ainda, não existia Instagram e não existia Spotify, se não me engano, não existia. A galera escutava as músicas baixando de alguns sites, o disco inteiro, né? Ou pelo MySpace, né? Que era o site mais conhecido na época. E eu destacaria que de lá para cá o fim das gravadoras foi negativo. Sim, foi negativo para as bandas e para os artistas independentes, porque a gravadora tinha todo um background de pessoas que podiam fazer com que a banda chegasse a lugares que furassem a bolha da banda, né? Isso aconteceu ainda um pouco na MTV, aquele final da MTV 2006 até 2010 por aí. Ainda a gente conseguiu pegar um pouco disso, né?
mas já estava em declínio tanto a MTV quanto as gravadoras, né? A MTV começou com essa coisa de reality show, não sei o que, e a música foi ficando em segundo plano cada vez mais. E para uma TV aberta como a MTV nacional, só precisaria mesmo ter um chroma key e uma pessoa falando de música e apresentando os clipes. Isso já seria incrível, porque um canal aberto para o Brasil inteiro fazia muita diferença. Muita diferença. Então todas essas bandas como Charlie Brown Jr., Cachorro Grande, né? Tantas bandas aí que vieram aí nos anos 2000, não teriam tido nenhuma chance se a MTV não tivesse realmente na ativa na época, né? E algumas gravadoras também. Então isso foi negativo, né? O final das gravadoras foi sim realmente um ponto negativo, porque a gente perde toda uma estrutura, né, de marketing, uma estrutura de contato mesmo, né, que as gravadoras tinham pessoas ali que trabalhavam basicamente na divulgação da banda através de contatos, né? Isso daí é realmente muito importante, porque uma banda independente que não tem contatos, não tem uma rede, ela vai ter que criar essa rede do zero, né? Então acho que eu destacaria aí o final das gravadoras como algo negativo, e o final da MTV também, né, principalmente, que era uma TV aberta, né, que apresentava, enfim, bandas sem jabá. Pelo menos a gente nunca pagou jabá nenhum e participou de alguns programas da MTV, como Banda Antes MTV, Acesso MTV, a gente tocou também. E a gente nunca pagou jabá, a gente nem tinha dinheiro para pagar jabá. Então foi uma inserção muito boa também no meu projeto solo também, né? Pelo meu projeto solo eu fui indicado à Posta MTV e alguns clipes meus passavam de madrugada, que era bem legal, assim, porque imagina, de madrugada na MTV naquela época, 2009, por aí, quantas pessoas não estavam assistindo, não estavam com a TV ligada, né? E hoje eu diria que o mercado, em relação a como as pessoas escutam música, mudou, porque hoje é meio que on demand, né? Você escuta... E é on demand, ainda mais baseado em singles, né? Você escuta a música que você quiser, a hora que você quiser, tá tudo ali disponível. E quando tem muita coisa para escolher, a gente sabe que o público fica zapeando de uma coisa para outra, né? Então é a mesma coisa você escolher um filme no Netflix, né? Você demora mais tempo escolhendo o filme do que realmente assistindo um filme, né? Então... existe até um estudo aí do Spotify dizendo que a maioria das pessoas escutam apenas os 30 primeiros segundos das músicas, né? Então se perdeu muito a coisa do álbum, que eu acho muito positivo. Eu gosto de álbum, gosto de conceitualizar, cada música contar uma história, e essa história ser linkada a uma história maior, né? No meu projeto solo também é assim. E na Volver também, né? A Volver, desde o primeiro disco, Canções Perdidas num Canto Qualquer, depois Acima da Chuva e depois Próxima Estação, são álbuns que têm um conceito fechado, uma sonoridade, as músicas conversam entre as outras, umas com as outras, tem a parte da arte também, né, que a gente lançou todos em disco físico, e a arte também tem um papel importante nisso, e que tudo isso se perdeu, como se escuta a música hoje em dia através das plataformas, né? Que você escolhe a música que você quer ouvir e às vezes nem escuta a música toda, né? Existe uma ansiedade muito grande do público em relação a como se consome música, né? E essa ansiedade é generalizada, né, para a sociedade de uma forma geral, né? As pessoas não conseguem mais consumir conteúdos muito profundos, né? É uma zapeada eterna, né? Igual o que acontece mesmo no Instagram, ali no feed do Instagram. Cada postagenzinha daquela é um trechinho de alguma coisa e infelizmente a gente não tem mais profundidade de audição mesmo, né? A gente não tem mais aquela atenção para conseguir escutar uma música do início ao fim. Essa que é a verdade. O que levou vocês a voltarem a tocar juntos, né? Como é que se deu esse processo de reencontro? Esse processo da volta é interessante porque eu fui o primeiro a voltar a morar em Recife. Desde que eu voltei, eu me dediquei à academia, à faculdade, né? Entrei para o curso de filosofia na Universidade Federal de Pernambuco, depois fiz mestrado em sociologia, atualmente estou no doutorado em sociologia, fui para esse caminho aí. Continuei fazendo música, meus trabalhos solos continuei lançando, também tem um programa de rádio na Frecanec FM, Recife Lo-Fi,
que é conhecido aqui na cidade, né? Que eu faço com bastante prazer. Eu gosto bastante de pesquisar as bandas, os artistas, a galera do interior do estado, Garanhuns, Gravatá, Caruaru, Serra Talhada. Tem muitas bandas legais no interior do estado que eu procuro ouvir, então sempre estive ligado com o cenário independente, mesmo não estando tocando de forma assim, mais... digamos assim, com mais frequência, né? Tocando ao vivo mesmo, né? Me dediquei mais para a parte de gravação, comecei a aprender gravação, mixagem, masterização, né? Com essa parte mais de estúdio, montei um home studio na Estância, que é onde eu gravo o Recife Lo-Fi, e o Recife Lo-Fi já vai na 4ª temporada, né? Muitas entrevistas também. E eu sempre tive ligado nas bandas da cidade, e eu sempre, em qualquer lugar que eu ia, eu sempre ouvia isso, né? Pô, vocês deviam voltar com a Volver, Muitos fãs da Volver sempre entraram em contato comigo, né? E isso também aconteceu com o Bruno, isso também aconteceu com o Fernando, e aconteceu também, provavelmente, com os outros caras da banda, né? Diógenes hoje mora na Itália, se não me engano é França, Itália, foi pra Europa. Kleber Crossia mora na Austrália. E a gente sempre teve essa cobrança mesmo dos fãs, né? A galera sempre cobrou bastante. Então, a banda fez alguns reencontros, assim. Eu fiz um com o Bruno. A gente fez Bruno Souto e Zeca Viana tocam Volver lá no Terra Café. Foi massa, esgotou todos os ingressos assim na noite. Foi bem legal. E teve alguns encontros, assim. E aí calhou de todo mundo estar em Recife, né? No ano passado. A gente se deu conta que estava todo mundo morando no mesmo estado. Não em Recife necessariamente, que Bruno tá morando em Gravatá, mas estava todo mundo morando aqui em Pernambuco, né? E a gente começou a conversar, a trocar ideia e tal. E o pessoal do Rota Independente, Caio, da Lady Newton e Rafa, eles sugeriram, por que vocês não fazem um show de reencontro, a gente produz e tal. E o pessoal do Rota Independente topou produzir. E a gente, vamos fazer esse show de reencontro aí. É uma ideia que surgiu de Fernando Barreto, né, Bob, baixista da banda, que estava morando em Minas Gerais. Ele voltou a morar em Recife, ele, eu vou voltar para Minas e tal, ele tem família, filhos, e disse, vamos fazer um show de despedida aí, que eu vou morar lá de novo, né? Aí a gente, vamos fazer. Só que foi muito legal o show, né? Deu muita gente, a galera cantando as músicas, e todo mundo ficou emocionado, na verdade, né? Porque a banda faz parte da história da gente, e eu gosto muito de tocar bateria. É um instrumento que eu me sinto muito à vontade, porque, enfim, não tem que estar ali na frente, de cara pro público, cantando, que eu faço no meu projeto solo. Mas bateria, aquela coisa da cozinha, da produção, de observar tudo de trás, assim, ver o que é que tá funcionando, o que é que não tá. Então, eu aprendo muito como baterista, né? E foi o primeiro instrumento que eu toquei, vamos dizer assim, em banda, né? Em 97, com uma dupla que eu tinha aqui na Estância. A gente ensaia lá em Elísio, né? O famoso estúdio de Elísio aqui da Estância. Muitas bandas ensaiaram lá. E com essa banda eu aprendi muito, tocando bateria. Fui aprendendo a tocar bateria meio que tocando no sofá, coisa assim, nunca tive aula, né? Eu aprendi olhando muito videoclipe, gravando muito VHS, né? Que eu gravava aqui VHS, a gente assistia aqui em casa, Acústico MTV, Nirvana, etc. Vários shows ao vivo, e eu fui meio que vendo e aprendendo a tocar bateria assistindo, né? Então esse encontro ele se deu de uma forma muito emocionante lá no The Queen, né? Como eu falei, com a produção do pessoal do Rota Independente, Caio do Lady Newton e Rafa. E a gente chamou o Thiago Regis para tocar a guitarra. Thiago que já tocou com a gente antes, que ele era da banda Terceira Edição, né? Também fazia bastante tempo que não tocava. E a gente fez esse show, gostou muito, o resultado foi muito legal, a gente se divertiu pra caramba. Né, todo mundo mais maduro, mais tranquilo, com mais experiência de palco, de produção, né, de backstages, de tudo, né? Então a coisa funcionou muito melhor, né? Todo mundo mais maduro, não tinha mais aquela explosão, né, de jovem querendo tudo ao mesmo tempo, né, querendo fazer dar certo, aquela pressão. Não, a gente ficou só com a parte boa, que é curtir as músicas, curtir o público e fazer um show bem feito, né? Que eu acho que isso que é o fundamental, fazer uma apresentação bonita para quem assiste e gostosa para a gente que está tocando.
Então, a partir disso, desse show que a gente fez no The Queen, que foi Volver o Reencontro, a gente decidiu, aos poucos, retomar as atividades da banda. E a gente não queria fazer só como um baile da saudade, né? Como o Bruno fala, só tocar as músicas antigas. A gente queria tocar música nova. E a gente, nos ensaios, Bruno levou a base, né, dessa música Volver de Novo, e a gente começou a trabalhar em cima da música. A gente trabalhou em cima dela, gravou, né, no ensaio assim de forma bem simples, e a gente levou para casa e começou a fazer tudo em casa. Bruno já montou um home studio lá em Gravatá, eu tenho esse home studio aqui onde eu gravo Recife Lo-Fi, e Thiago Regis veio gravar guitarra aqui, Bob Fernando Barreto, baixista, veio gravar guitarra aqui também, veio gravar o baixo aqui, né? Bruno gravou algumas coisas aqui, mas depois regravou lá na casa dele. A gente pegou tudo isso, eu gravei a bateria aqui também, a gente pegou tudo isso e mandou para Léo D, né? Tecladista do Mundo Livre S.A. agora, Léo D, produtor, tinha o Mr. Mouse e tudo mais, produziu um monte de gente já. E ele fez o trabalho incrível de mixagem e masterização, que só Léo D sabe fazer, né? E a faixa ficou muito massa. Essa faixa Volver de Novo, e a letra fala disso, né? Dessa retomada. Então a gente decidiu voltar com a banda e a gente fez um videoclipe também, né? Fez um videoclipe novo, produzido pela Nasson, com direção de Leandro Siqueira, gravado lá no ateliê de Gabriel Petribot, né? Ficou bem legal, assim, a gente achou muito bonito, ficou bem legal, de bom gosto, a gente fez tudo, né? E ficou lindo, a gente gostou muito de fazer. E a gente soltou a música e preparou o show da volta da banda. Então a ideia é realmente trabalhar com single, né, no momento. A gente já está com o próximo single para pré-produzir e continuar com essa parceria aí, de repente com a Nasson mesmo, pra gente fazer um novo videoclipe de 6 em 6 meses, quem sabe aí, a gente soltar um single, porque a gente tem que ser bem pé no chão, né? Que não dá pra gente querer fazer tudo ao mesmo tempo, não dá pra querer abraçar mais o mundo, as plataformas, a forma de ouvir música é completamente diferente. Então a gente também não tá com pressa pra fazer e dar passos assim, à frente do que a gente pode, né? Então a gente tá trabalhando essa música, Volver de Novo, tá bem bonita, videoclipe bem legal para quem quiser acompanhar aí, lá no Instagram você consegue acompanhar a banda, @volverneles, e o videoclipe já tá no YouTube também, só colocar Volver de Novo que vai bater lá na nossa página do YouTube. Quais os planos da banda para 2023? Eu acho que os principais planos são o de continuar fazendo música boa, com tranquilidade e bem produzida. Eu acho que esse é o principal foco da gente, né? Fazendo singles com calma, né? E com videoclipes sempre focando em a gente trabalhar o audiovisual, que é uma coisa que a gente sempre quis fazer e a gente não tinha condições, não tinha meios, não tinha recursos, né? Como eu falei, é uma banda independente que não é filho de nenhum empresário, ninguém é rico da banda, então a gente sempre batalhou muito para conseguir. Agora cada um tem seu trabalho, cada um tem sua vida, né? Todo mundo está estabilizado, não precisa depender da banda para viver, mas a gente quer fazer algo bem feito, quer fazer a banda ficar em atividade, né? E sem agonia, fazer as coisas com calma, mas bem feitas. Então a gente está pretendendo fazer essa forma de produzir através de singles e sempre com videoclipe. Então já saiu o single com o videoclipe. A gente já está produzindo a próxima música, não posso dizer o nome ainda, que eu acho que a gente nem definiu, mas tem alguns nomes, mas a música está mais ou menos encaminhada. Foi outra faixa que Bruno trouxe, né, a composição que a gente arranjou no estúdio e bem com a cara da Volver mesmo, né, power pop, música pra frente, né, e bem direto. Então a Volver tem essa característica, né, que eu gosto bastante, que é de fazer música pop, né, que a gente hoje em dia, esse termo pop rock se tornou até um termo pejorativo algumas vezes, né, mas a gente quer fazer pop rock, a gente quer fazer música pop, quer chegar nas pessoas, quer passar a mensagem, quer fazer um produto bem feito, né, com refrão legal, com
né, com ganchos e com a sonoridade boa para cima e tudo mais, segundas vozes. Então tem toda uma preocupação em fazer esse trabalho com a Volver, né, um trabalho realmente de alto nível, assim, e a gente está cercado de parceiros que trabalham com a gente, né, que como eu falei, que é Caio, da banda Lady Newton, Rafa, Rota Independente, Léo D, né, o pessoal da Nasson, Leandro Siqueira, e é isso, a gente está disposto para voltar à cena pernambucana, né, eu acho que a Volver é uma banda de rock que foi muito presente na cena pernambucana dos anos 2000, realmente uma das representantes, acho que uma das principais bandas que surgiram, né, nessa época aí, década de 2000, e também é respeitada fora, em São Paulo, a gente já tocou no Rio, né, alguns fãs do Rio fizeram um show pra gente ir lá tocar, em Angra, né, então a banda tem fãs aí pelo Brasil todo, isso aí a gente pode afirmar, realmente a banda tem fãs no Sul, no Sudeste, né, então a gente tá bem animado aí para quem sabe também fazer algumas viagens, né, levar Volver para lugares que a gente ainda não levou e levar novamente para reencontrar velhos amigos aí de cenas musicais diversas, né, Porto Alegre, São Paulo, Minas Gerais, né, e a gente está trabalhando aos poucos aí de forma sólida, um passo de cada vez, um passo bem dado, para a gente reconstruir, ou melhor, construir daqui para frente essa retomada da carreira da Volver, agora com mais maturidade e pé no chão, né, que eu acho que é o mais importante para quem quer fazer música no Brasil. Valeu demais, Zeca, obrigado e sucesso sempre. É isso, Ade, queria agradecer aqui o convite para vir aqui no Interd, um programa que eu acompanho sempre. Sempre estou vendo as entrevistas, muito importante nessa mistura de cultura, arte, música e conhecimento, né? A gente passou por momentos agora muito tenebrosos nos últimos 4 anos de negacionismo científico, então é importante a divulgação científica e esse é um canal onde a gente pode acessar tudo isso, né? Eu queria convidar todo mundo a chegar agora, sábado, dia 27 de maio, né, a partir das 21 horas, lá no Estelita, vai rolar o show da volta da Volver, estão todos convidados, você pode conseguir o ingresso pelo Simpla, e a abertura vai ficar com Benza, né, uma dupla de música eletrônica bem legal, que tem alguns lançamentos recentes, e o som, antes e depois, discotecagem Recife Lo-Fi DJ set, vou preparar lá um set pra gente ficar escutando música boa, antes e depois do show da Volver, a festa vai ser boa, inclusive vou comemorar meu aniversário lá. Então tá todo mundo convidado, beleza? Um grande abraço, vou ver neles. Grande Zeca Viana, brigadão e até a próxima. Interd, Ciência e Cultura. Apresentação e pautas, Ade Luna. Vinhetas, edição e trabalhos técnicos, Pedro Santos e Estúdio Bacamarte. Site www.interd.net.br